Oi, sou Volney Faustini e vamos conversar hoje sobre gerações, como sempre, para não perder a mania, e sobre este artigo que saiu aqui na revista Veja, aqui a vida da geração I. Eu preparei algumas coisas para compartilhar com vocês, eu enumerei, fiz algumas anotações e é sobre esse artigo aqui, a vida da geração I. O que significa isso? O que a gente pode aprender com esse artigo? Primeiramente, acho que conversar sobre geração, sobre as gerações, já é um tremendo progresso, uma vez que muita gente permanece propondo conversar sobre gerações, mas fica só na superficialidade. Então, eu sou a favor da conversa, eu sou a favor de artigos, mesmo que venha carregado de americanismos e de algumas distorções, que infelizmente é o caso desse artigo na revista Veja. Mas traz alguns alertas, traz algumas contribuições que a gente deve levar em consideração. O artigo ele foi baseado nesse livro porque IGEN, geração IGEN, no inglês fica muito bom, fica muito fácil de falar, IGEN. Na verdade, o GEN é uma corruptela de generation, então IGEN você já entende de imediato. O IGEN fica meio esquisito para o português. Mas o livro é porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta. Na versão em inglês, eles colocaram um asterisco e daí, depois desse subtítulo, e daí eles colocaram uma chamada. E o que isso tem a ver com a gente? A autora é a Jean Twenge e realmente ela tem trabalhado essa questão muito fortemente, mas diga-se de passagem, muito fortemente no cenário americano. Pois bem, o livro, num resumo rápido, foi escrito no contexto americano, foca em uma coorte e não na geração em si. Nós não estamos familiarizados a separar geração de coorte. Coorte significa um extrato onde você acompanha uma determinada fatia da população em função de suas idades. Então, hoje, como geração é uma coisa que, um tema, um termo, um vocábulo que gera muita atenção, o pessoal fica muito interessado, então a gente vê muita desse uso pernicioso, desse uso que acaba não ajudando porque traz nebulosidade e acaba confundindo as nossas cabeças. Até porque, e aqui vem um alerta, uma geração ela precisa terminar de entrar na sociedade, na sua vida adulta, para daí ser finalmente analisada no sentido de compreendê-la, no sentido de ver o que ela traz e de entender o que ela absorveu. Uma das críticas, e eu vou falar sobre isso, com relação ao que se faz, a todo esse alarmismo sobre as gerações, é que a gente acaba carimbando, estigmatizando os mais jovens
e isso não é bom, não é edificante, não é construtivo. Muito bem, um resumo rápido do livro, né? Ele foi escrito no contexto americano, foca essa corte, há sobreposições Brasil e Estados Unidos que nos ajuda a compreender os jovens numa faixa de idade, não é a geração completa, de 14 a 23 anos, ainda não formando uma geração. Os leitores desse livro são basicamente pais americanos e eles gostaram muito. Então, caiu no gosto do público leitor americano. Você vê isso pelos resumos, pelas avaliações. Só na Amazon americana tem mais de 300 avaliações. Então dá para você ter uma noção de como o público reagiu e reagiu por quê, em que contexto e em cima de qual conteúdo, né? O livro foi muito bem fundamentado em pesquisas, né? No entanto, essas pesquisas são pesquisas americanas. Então, eu vou colocar para vocês, na verdade, não é isso que eu quero fazer, eu quero pegar aqui uma fala dessa menina aqui, vou pegar aqui para a gente poder acompanhar, né? E ela fala o seguinte, ela faz a resenha do texto. Vamos ouvi-la. First, I have to say that this is a very American book because Twenge is a researcher and all of the data she uses is from American surveys. And that makes it a really focused book, and that's kind of nice. She doesn't talk a lot about what other countries are doing, but that's because she doesn't have the data on it. iGen is about young people in the United States today, people born from about 1995 onwards. Então, ajuda a gente a entender, e ela coloca, é bem focado, não tem a ver, apesar de estar escrito em inglês, não tem muito a ver com o público inglês ou o público parlante que não é americano, porque boa parte da pesquisa que a Twenge fez foi baseada em banco de dados americanos, né? A questão cultural observada, né? Tendência na cultura americana, os pais americanos são exageradamente pais e a própria classe média brasileira absorveu muito. A gente vê muito essa questão do que os americanos chamam de helicopter parents ou de soccer mom. Ou seja, sempre está perto, quase que sufocando o jovem, sempre acompanhando, né? Nós temos aqui no Brasil relatos de estagiários ou de novos entrantes no mercado profissional que são acompanhados pelos pais, pela mãe, no processo seletivo. Agora já amenizou, né? Perceberam, caíram na real, mas chegamos a ter, inclusive, várias situações que me foram relatadas, de que quando o jovem era dispensado de uma empresa ou não era passado, não era incorporado como estagiário dentro da empresa, muitos pais ou ligavam ou até iam até a empresa para reclamar, para saber o que estava de errado com o filho, porque o filho é um profissional de primeiro quilate. Então, isso acabou sendo absorvido muito na classe média, mas não é algo geral. Realmente a cultura brasileira é muito diferente da cultura americana.
Um viés que acabou produzindo nas universidades e nos campos é essa questão de que os jovens, para se sentirem mais psicologicamente seguros, eles absorveram, e as universidades e os campos foram muito inteligentes, muito sagazes de aproveitar a oportunidade, até para minimizar potenciais problemas, criaram a figura do mediador adulto. Quer dizer, tem alguém mais próximo do campus que serve de referência para eles. O risco de ampliação da adolescência e da infância ficou muito alto. Isso pode também ter uma pegada no nosso contexto. E é claro que sempre, em tudo, qualquer bom senso aplicado vale. O bom senso no sentido do verdadeiro bom senso, porque a gente sabe que hoje mesmo o bom senso perdeu um pouco o prumo, né? De tal maneira que o mundo está de perna para o ar, que até o bom senso a gente não sabe o que é efetivamente bom e o que é efetivamente senso. Mas, recorrendo um pouco à tradição, a gente sabe que ter equilíbrio, trabalhar com compreensão com os filhos, conversar bastante, tudo isso faz diferença. Então vamos lá às observações que eu quero trazer para você depois de ler o artigo da Veja, que vence dia 23, que é datada de 23 de janeiro, né? Geração não é sinônimo para a juventude. Então isso eu acho que é uma coisa que a mídia, de maneira geral, e aqui estou desprovido de querer fazer a mídia de vidraça e ficar jogando pedra. A mídia está se reinventando, a mídia em geral, Globo, as redes de televisão, a televisão em si, as revistas, a Editora Abril, os jornais, a mídia de uma maneira geral está se reinventando. E não sou eu aqui para apontar e ficar lamuriando com relação à qualidade ou ao preciosismo disso ou daquilo. No entanto, é um fator mais do que evidente e claro a superficialidade das análises e um certo descolamento da realidade. Por quê? Porque ficam isolados, ficam distantes, dá trabalho, custa caro, demanda tempo. Então, esse trabalho de você querer retratar o mundo ao nosso redor, a realidade, e principalmente os jovens, você facilmente vai escorregar. E houve algumas escorregadelas por parte do jornalista, do articulador que fez esse artigo de Veja. Então, geração como sinônimo para a juventude distorce a compreensão, limita o diálogo e as proposituras construtivas e, na minha maior crítica no geral ao tema das gerações, por diferentes especialistas e articulistas, é que não cessa eles não param de estigmatizar, não cessam essa mania de carimbar os jovens, e isso não é bom. Um segundo ponto, esses diagnósticos ou conclusões descritivas são do tipo preventivo. Atire primeiro, pergunte depois. Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, é muito cedo para você definir, para você concluir, para você realizar um veredito. Então é tranquilo para quem está fazendo essa análise meio que trabalhar de uma maneira preventiva e criando até uma assimilação por parte da família, de pais e de jovens,
que acaba sendo uma profecia autorrealizável. Então, na verdade, a gente precisa tomar cuidado, porque há necessidade, há uma demanda de um equilíbrio para que a gente não exagere nessas cores, porque sempre é bom você ser conservador, pessimista. Então você fala, vai chover e essa nova geração vai fazer chover, vai ter inundação, cairão raios sobre a terra. E depois que passar a fase, você chega para o mercado, para o público e fala, ainda bem que eu alertei, dá que essa chuva realmente... E se essa chuva inundasse? Vocês não poderiam reclamar que eu não avisei. Então, essa postura leva a um tipo de viés onde você carrega o descritivo como se fosse uma questão astrológica baseada nos signos e nos alinhamentos das estrelas. E é por isso que eu digo que eu receio que o pessoal acabe queimando o termo gerações, que é uma construção da sociologia em função da observação, em função do que é o mundo, em função até, você vê na própria Bíblia, na genealogia e no trato da história, da narrativa que traz o Antigo Testamento, da história de um povo, da história de Israel, você vê essa questão das gerações muito forte. Então, geração é algo que a gente deve nutrir, que a gente deve cultivar, que a gente deve procurar compreender com muito equilíbrio, com muita pertinência. E a sociologia vai fazer já 100 anos de muitos estudos, alguns 80 anos, você retroage lá para o fim do século XIX, para o começo do século XX, você tem uma boa bagagem teórica que nos ajuda a compreender, que nos ajuda a trabalhar a questão das gerações. Então, tomemos cuidado para não queimarmos o termo geração. Observação terceira aqui, né? Não se conseguiu separar algumas questões do estudo e pesquisa americano para o nosso. E o que a gente tem aí? Né? A questão cultural, que nos distingue, a necessidade de uma boa contextualização, e o artigo traz aquele monólogo temático normalmente calcado em uma pessoa, um autor ou uma autora. Apresenta também uma suposta nova geração, né? E quer comparar essa suposta geração com os milênios. Mesmo a comparação com os milênios sofre de viés. Porque os milênios têm um momento em que compara o que aconteceu nos anos 70 que não tem nada a ver com os milênios. E isso não dá tempo para que a geração se forme e se revele, né? É importante eu observar aqui que millennials serve para as gerações americanas. As nossas gerações brasileiras não tem baby boomer, não tem X, não tem Y, não tem millennials, não tem Z, não tem tampouco ID. E eu digo mais, o próprio cenário americano, e eu tenho conversado com gente de estrutura, de realmente bagagem, que vive no contexto americano, professores de universidade no Canadá, professores aposentados, que realmente concordam comigo no sentido de que há uma forçação de barra para colocar uma série de características em cima de uma geração, quando são, muitas vezes, comportamentos que vão ser
abandonados ou que se referem a uma parte da juventude e não que sejam uma característica eminentemente geracional. Então, há uma necessidade para você dar tempo ao tempo para que realmente as gerações se formem. Os jovens dos anos 70, pensando em brasileiros e americanos, são bem diferentes, né? Há uma curiosidade que está nas entrelinhas, não foi muito bem colocado, mas é uma coisa que a matéria perdeu, é o chamado FOMO, que é um acrônimo em inglês, né? Fear of Missing Out, ou medo de ficar por fora, que é por isso que cria essa ansiedade, essa mania de estar a todo momento consultando, vendo quem é que entrou, quem é que me chamou, o que é que foi conversado, quem mencionou quem gostou do quê, quem gostou do meu artigo, da minha foto. Há similaridades nos pontos positivos para as duas culturas, ou seja, nessa confusão do mundo digital, da revolução digital, o progresso não traz só más notícias. E a gente tem que realçar aquilo que é positivo, aquilo que é bom para os jovens, para as novas gerações. Aqui no 8º ponto é a questão mais crítica, mais delicada, porque há uma diferença entre os jovens brasileiros e os jovens americanos quando se trata da sexualidade. Então eu quero chamar atenção para vocês aqui que a autora precisa conhecer os brasileiros nesse quesito, que aparentemente traz um ponto de tranquilidade para os pais, porque ela conseguiu identificar na sociedade americana um tardiamento no envolvimento sexual e até na curiosidade, no interesse sexual dos mais jovens. Coisa que no Brasil não é bem assim, né? Esse falso consolo para os pais é um problema. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente trata da virgindade, da gravidez, do namoro, dos parceiros, que são alguns dos tópicos das pesquisas das quais a autora faz referência. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Por exemplo, aqui, né? Brasil, aqui é da Globo, né? O Globo. O Brasil tem gravidez na adolescência acima da média latino-americana. Aqui é um artigo que eu achei no Cielo, né? Comportamento sexual em adolescentes, né? Aqui fala o seguinte: esse estudo descreve o comportamento entre estudantes, né? Investiga-se desigualdades sociais, o uso de drogas, estou parafraseando, e a presença de informações sobre saúde sexual e reprodutiva estão associados a diferenças de comportamentos, né? Aqui tem um outro artigo também da Gazeta Digital que traz um retrato da sexualidade dos jovens brasileiros, né? E a gente sabe que o mapeamento mostra realmente uma demanda, uma necessidade por esclarecimentos. A mesma coisa o jornal da USP, né? Adolescentes iniciam vida sexual cada vez mais cedo. Aqui também um outro artigo original na revista Pan-Amazônica de Saúde, né? Início da vida sexual, estudou uma cidade, Abaetetuba, né? Então nós temos aqui gente boa, olha aqui, né? Aniel de Sarão Negrão Silva, Beatriz, estudiosos, Ademir Ferreira da Silva, Márcia Cristina, João Farias Guerreiro, André de Socorro Campos de Araújo, né?
pessoal lá da Universidade Federal do Paraná que se debruça, né? Que se debruça tanto da Universidade Federal, todos são lá da Universidade Federal e alguns em específico do Laboratório de Ciências Aplicadas, né? Muito bem, então, quando a gente fala sobre epidemia de gravidez precoce em algumas cidades brasileiras, a gente, na verdade, está falando que tem uma diferença entre os jovens americanos e os jovens brasileiros. Há fatores que realmente manifestam na nossa sociedade que criam uma situação, infelizmente, muito difícil para os pais, muito difícil para os jovens. Essa questão da gravidez precoce, por exemplo, é uma coisa que precisa ser endereçada, que precisa ser tratada com muito cuidado, e a gente não pode simplesmente passar com superficialidade ou dar a entender, porque uma autora americana trouxe um estudo que ele pode ser aplicado de maneira acrítica no nosso contexto. Realmente os perigos de excesso de tempo dedicado a se estar online, há medidas positivas, eu já falei sobre isso, vou voltar a falar. Temos que ter cuidado com os alarmismos e os efeitos colaterais. E, por final, 10º ponto, falta falar dos efeitos desse novo mundo pelo lado da psicologia e da sociologia. Vulnerabilidade, falta de sentido na vida, pressão social de pares, especialmente nas garotas, significado do viver, referência, projeto pessoal. Eu realmente tenho trabalhado com essas questões também. Eu comecei e vou dar sequência a um livro que eu acho que vem ajudar de maneira muito forte os jovens, né? Esse livro é as 12 regras para a vida, né? O antídoto para o caos, e escrito pelo professor Jordan B. Peterson, que realmente tem falado de uma maneira bastante positiva e saudável para o jovem. E realmente tem mostrado um caminho de uma vida onde se floresce, onde é mais promissor, onde se desabrocha de maneira forte, com sentido, significado e realmente um propósito de viver. E eu recomendo essa leitura. Tanto recomendo que vou continuar falando sobre as 12 regras, recomendo que se compre o livro, recomendo que se assista algumas das palestras do Jordan Peterson, que já tem legendado em português, sem essa desconfiança, sem esse preconceito, essa barreira, porque ele é um tanto conservador em suas posturas. Mas eu me alinho muito com ele no sentido de que eu entendo, apesar de ser de uma outra cultura, mas eu entendo como as coisas desandaram nas universidades e nos contextos dos Estados Unidos, do Canadá, ele é do Canadá, e mesmo na Europa. E ele tem percorrido alguns países, tem feito algumas palestras, esteve em Portugal, a palestra dele em Portugal, não sei se está legendada, né? A palestra dele foi feita em inglês, obviamente, mas eu acredito que havia algum processo de tradução simultânea, com fone de ouvido e tal, mas
não vi isso. Aparentemente, todos lá na universidade acompanharam a fala dele no inglês. Então, é uma das recomendações que eu faço, né? Mais no geral. Com relação ao artigo e com relação aos jovens, sem alarmismo, né? Um desafio para você conhecer e compreender, sim, eu acredito que serve, a leitura ajuda, se você tiver condições, tiver tempo, faça a leitura. Se você é um pai, uma mãe com preocupação, querendo compreender melhor para onde vai, você vai poder tirar alguma coisa dessa leitura, mas lembrando os pontos que eu falei. Está muito voltada para a sociedade americana e realmente trata mais da juventude do que geração. Levando em conta isso, é possível extrair boas lições, né? A recomendação é que os pais sabendo que os pais já conhecem muito dos seus filhos, né, principalmente mãe, né, tem aquele sexto sentido, você tem que deixar valer a sua intuição e, ao mesmo tempo, cotejar com áreas escuras, áreas cegas, que você não consegue absorver, não consegue entender. Então, é um misto de você ter duas ideias bem antagônicas, né? Eu já conheço o meu filho, eu não conheço nada do meu filho, há pontos cegos, e na mistura dessas duas posturas, você vai ser desafiado a conhecê-lo mais, a avaliar o que você acha que você conhece e, ao mesmo tempo, a ter coragem de seguir também a sua intuição. Basicamente, duas coisas: compreensão e empatia. Coloque-se no lugar dos seus filhos, coloque-se no lugar dos mais jovens e, falando com os filhos, coloque-se no lugar dos seus pais. Também compreenda do que eles foram feitos. Eles já foram jovens, eles já tiveram os dramas que vocês passam nos dias de hoje. Então, há necessidade dessa mutualidade, compreensão e empatia. E, por final, a promessa que eu quero fazer com vocês é de voltar com o webinar, que foi muito bom, mas acabou saindo com som baixinho, que eu já apresentei através do Facebook. Então eu vou refazer, que trata exatamente sobre o tema de segurança dos jovens no mundo online. Agradeço a sua atenção, vamos continuar trazendo esses tópicos para você e não se esqueça de, tendo um comentário, tendo uma questão, querendo fazer uma sugestão, trazendo um tema, ou pedindo ou solicitando um tema ou um subtema dentro dessas coisas que a gente tem conversado, estamos às ordens, eu estou às ordens para que a gente elabore um pouco mais e venha trazer essa contribuição para o nosso cenário. Tá certo? Obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.